Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que é um dos mais pedidos para mim, que é para saber sobre o meu custo de vida aqui em Portugal. Ainda vale a pena morar aqui? Para quem já assiste os meus vídeos sabe que ao longo deles eu dou várias dicas e esse não vai ser diferente. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Mari do Instagram Portugal aos Meus Olhos. Lá eu dou dicas, falo sobre documentações, meu dia a dia, minha vida. Então se você ainda não me segue, clica aqui e começa a me seguir. Bom, primeiro eu tenho que falar qual que é o cenário atual de Portugal, se mudou de alguma coisa para o ano passado. Eu falo sobre o meu custo de vida desde 2021 e realmente o cenário mudou bastante. Continua como o ano passado, ainda não está um cenário bom. Muitas coisas aumentaram, a inflação tá absurda, os arrendamentos nem se fala, tá tendo uma crise habitacional muito grande. O supermercado aumentou, o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa. E para você ter noção, hoje um salário mínimo não paga um arrendamento. Mas aí você me pergunta, ainda vale a pena morar aqui? Os custos são altos, mas aí vai do que você procura, né? Do que você busca. Se é para juntar dinheiro, nem continua vendo o vídeo. Mas se você quer ter qualidade de vida, segurança, aí sim, mas você tem que lembrar que para você ter essa qualidade de vida, você precisa trabalhar muito. Nos anos anteriores, eu fiz o cálculo dos meus vídeos para 2 pessoas. Eu peguei, somei tudo e dividi pelo número de pessoas. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou fazer de acordo com a minha família, que são 4 adultos e uma criança, e aí você divide pelo número de pessoas. Algumas coisas importantes que eu preciso falar. Cada família tem um estilo de vida. Então tem famílias que saem mais, tem famílias que saem menos. A minha família é uma família mais caseira e com essa crise se tornou mais ainda. Então realmente a gente não tá saindo muito, a gente não tá comprando muito, nós somos bem pé no chão. E tem outro perfil, tem o perfil de pessoas que gostam de sair, de viajar bastante. Cada um sabe aonde gastar o seu dinheiro, mas o perfil da minha família é uma família que vive bem. Nós moramos numa cidade cara, nosso arrendamento é muito caro, moramos num apartamento bom, fazemos uma compra de mercado boa, mas nós não saímos muito, com exceção dos meus filhos que são jovens, que começaram a sair um pouco mais. Por isso que pode cada família ter um estilo de vida diferente. Outro ponto importante para lembrar, você está vindo de fora e você tem os gastos iniciais. Então você tem que contar esse custo de vida do mês mais os gastos iniciais. Eu tenho um vídeo sobre gastos iniciais falando certinho, explicando da melhor forma possível, bem claro para você. Assim como no outro vídeo, eu também não vou falar sobre o meu arrendamento, o valor que eu pago, porque cada um vai escolher uma tipologia de casa, que às vezes vai arrendar quarto, cama, você pode acreditar? Estão arrendando camas aqui. Tem um vídeo falando sobre isso. Conselhos diferentes, freguesias diferentes. Então não adianta, né? O que eu pago aqui não vai ser o mesmo que você vai pagar, né? Se você vai escolher interior, vai ficar próximo à cidade. Eu moro numa cidade que fica ao lado de uma metrópole, né? Que é Lisboa. De carro eu fico 15 minutos de Lisboa. Então é uma cidade considerada cara. Mas tem pessoas que podem ir para uma cidade um pouco mais barata. Eu moro num apartamento de 3 quartos. Tem pessoas que podem escolher de 1, de 2, de 4, de 5. Então isso varia de família para família. Se você quer que eu te indique alguém de confiança, entre em contato comigo pelo Instagram inbox, que eu passo o nome de um contato, de uma pessoa que eu confio, para você poder procurar a sua casa. A energia de casa. Bom, primeiro eu preciso explicar que a energia, o cálculo tem que ser diferente. Você precisa juntar todos os meses e fazer uma média. No verão ela é um preço, no inverno ela é outro. Por quê? No verão, escurece 9 horas da noite. No inverno, 4h30, 5 horas você já tem que acender as luzes de casa. Inclusive, daqui a pouco eu vou acender. Você precisa usar água quente na torneira, inclusive para lavar louça, porque você não aguenta, a água é muito gelada. Você precisa ligar aquecedor, inclusive eu estou ligada aqui, não sei se vocês estão escutando. Você precisa secar a roupa numa secadora, se você tem na sua casa, porque realmente muitas vezes a roupa não vai secar. Então, ou seja, a conta nesse mês de energia aumenta muito. A média da minha família é 150 euros. Então, no calor, às vezes ela vem 120, 130 e no inverno ela vem 200. Então, você tem que saber balancear. Uma outra coisa importante de falar, quando você vier para cá, procura bem a empresa, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas no outro vídeo eu falo sobre isso. Como que você procura uma empresa que tenha taxas menores. Outra coisa que eu preciso lembrar é que aqui em casa eu não tenho taxa de gás. Nós só temos energia. Não sei se vocês sabem, mas muitas coisas aqui na Europa é a gás.
Então tem chuveiro que é a gás, fogão, a pia da cozinha. Aqui em casa é tudo energia, fogão, chuveiro, tudo é energia. Inclusive, se a energia não funciona, eu não tenho nem água. Então eu vou passar o cálculo de energia para você, mas lembrando que eu não tenho gás. Então você pode falar assim: "Ah, tá um pouco caro". Tem muitas pessoas que têm energia e gás. Outro ponto importante também, tem muita gente que fala assim para mim: "Mari, a minha conta, eu mudei agora e minha conta de energia não tá vindo". Ou fala assim: "Ai, minha conta é boa porque eu fiz uma negociação e eu pago todo o valor fixo por mês". Só que eu vou explicar esses dois casos. Aqui, a maioria das empresas, quem faz a leitura é você, tá? Então você tem que ir no contador e passar por e-mail e aí chega a fatura para você. Quem não faz isso, o que vai acontecer? A conta vai vir de 3 em 3 meses. Então você não vai pagar durante 3 meses, mas quando chegar a conta, pode ser que venha um valor bem alto e você vai se assustar. Então, quando você for fazer o contrato de energia, procura saber sobre isso. Outra coisa é isso, você faz uma negociação com a empresa quando você chega, fazendo um cálculo em cima da sua família, do lugar que você mora, da sua residência, um cálculo. Então vamos supor, você tem que pagar 100 euros todo mês. Só que aí chega depois de um ano, eles vão ver se é realmente isso que você gastou e aí você vai ter que pagar essa diferença. Então vai ter um mês que vai vir a mais e aí pode ser uma surpresa para você. Então tem muita gente que fala isso pra mim: "Nossa, tá vindo super bom, tô pagando 80 euros, isso, aquilo". Aí vem no outro mês a conta dá um boom. Então procure saber sobre isso também, né? Como que funciona na empresa que você vai contratar. Água. Bom, água em casa nós pagamos um pouco mais barato, a gente pagava bem mais caro. Eu sou focenta, falei no outro vídeo. E aí eu vi que aqui na cidade onde eu moro tem subsídios para famílias numerosas, então a minha se classifica. É claro que eles fazem todo um estudo, você tem que mandar várias documentações, né? Não é assim: "Ah, eu sou numerosa, não, eu vou pagar". Não, é tudo certinho, você envia, né? E aí eles fazem a análise e vê se você se enquadra nesse subsídio. Então nós tivemos quase 40% de desconto porque a gente se classifica nesse subsídio. Então o que eu dou de dica para você? Quando você chegar na cidade, quando você mudar, né, entra nos sites e procura saber se você tem algum tipo de subsídio. Para quem não sabe, subsídio aqui, que no outro vídeo muita gente perguntou o que é subsídio, é quando você tem um desconto, tá? Então procura saber se você tem na energia, no transporte, em qualquer coisa. Procura saber, sempre entra no site da prefeitura, aqui não é prefeitura, que é a Câmara Municipal, mas para vocês entenderem melhor. Procura no site da prefeitura e ver se você se encaixa em algum subsídio. A nossa água, a gente tá pagando uma média de 50 euros, tá? Tem mês que ela vem 30, que é no inverno, e tem mês que ela vem, que é no verão, que ela vem 70. Bom, vou falar sobre o nosso plano de internet. Nós temos internet, a nossa internet é 5G, é muito boa. Nós temos 4 linhas de telefones, que é ilimitado, e nós temos um ponto de TV na nossa casa. O que eu preciso explicar para vocês? A nossa conta do ano passado, para esse ano, aumentou 30 euros, nós pagamos 110 euros. Mas por quê? Todo ano você tem um upgrade, você tem que pagar um pouquinho a mais, mas você ganha alguma coisa. Então, o ano passado, os meus filhos não tinham o telefone ilimitado, esse ano tem. O ano retrasado, a minha linha não era ilimitada, agora eu tenho. Em 2021, nós não tínhamos internet 5G, era 4G. Então, assim, sempre vai dando um upgrade e você aceita se você quer, tá? E nós preferimos pagar 30 euros a mais, mas agora que meus filhos estão na faculdade, eles saem, eles voltam à noite, então a gente preferiu que o celular deles com internet, né, com ligação à internet, fosse ilimitado. E uma outra dica que eu dou pra vocês também, que eu já dei no outro vídeo, é: quando você for fazer o contrato com alguma empresa, repara se eles vão te dar alguma coisa. Por exemplo, a nossa família ganhou uma TV grande. Então, assim, às vezes você pode ganhar um celular, às vezes você pode ganhar uma TV, às vezes... Então procura saber se nesse pacote que você vai fazer, nesse plano, você tem algum benefício, você ganha alguma coisa. Supermercado foi um item que subiu muito aqui em casa. Eu vou contar o cenário e a história da evolução do supermercado. Bom, quando nós chegamos aqui, nós fazíamos compra errada. Então a nossa média de supermercado, gente, pasmem, era 800 euros. Mas lembrando que eram 4 crianças e 2 adultos, uma família grande, mas mesmo assim. Mas por quê? A gente não sabia fazer mercado. Então você precisa aprender a fazer o mercado para pagar mais barato.
Quando nós aprendemos a fazer o mercado, a nossa conta caiu para 400, 500 euros. Lembrando que a nossa família é numerosa. Bom, como que foi que a gente aprendeu a fazer compras? Nós compramos marcas brancas, que são muito boas. Claro que não são todas as coisas que nós compramos marcas brancas, mas muita coisa. Acho que 80% da nossa compra é de marca branca. Nós compramos somente com as promoções. Óbvio, tem coisas que a gente precisa, com urgência, então a gente compra. Mas, gente, o mercado aqui é diferente do Brasil. Tem sempre promoção, tem sempre os produtos que caem o preço. Outra coisa, a gente usa o cartão do supermercado, que também, além de tudo, te dá mais desconto e te dá pontuações. E a pontuação, gente, é boa mesmo. Você economiza muito com a pontuação. Não é assim, você vai ter pontuação e vai ganhar um garfo, uma faca. Às vezes você ganha também, tá? Nossa, eu ganhei umas facas ótimas da Smeg. Gente, Smeg, pra quem não sabe, é uma marca muito boa. Quando a gente começou a comprar certo, nossa conta diminuiu 300 euros. Ou seja, uma diferença muito boa. O que acontece? Como antes não tinha inflação, a nossa conta de mercado por 3 anos foi assim, o mesmo valor. Oscilava pouquinho. Por quê? Porque os valores dos produtos não mudavam. Então a gente já sabia decora o preço do arroz, do feijão, do açúcar, do café. Não mudava o preço. Só mudava quando caía na promoção, mas o preço era o mesmo. E aí, com esse cenário de inflação, de crise, os preços aumentaram, né? Mas ainda assim também não fica oscilando, tá? Aumentaram os preços, mas ainda assim você consegue saber o preço que você vai pagar. Então, com isso, você consegue fazer uma previsão da sua compra. O que acontecia antes, acontece hoje, só que o valor aumentou. Mas a gente consegue fazer uma previsão da nossa compra. Então, o que que acontece? A gente faz a compra semanal. Quando eu vejo que está passando dos limites, a gente começa a frear, tá? A nossa compra hoje está entre 600, 650, tem mês que 700. Então, tá esse valor, tá? Então, vamos por uma média de 650 euros. Lembrando, gente, que como a gente não sai, a gente fica muito em casa. Então, o nosso restaurante é aqui em casa. Então, a gente compra tudo do bom e do melhor. Final de semana, a gente come super bem, tem os aperitivos. Aqueles aperitivos que a gente compra no Brasil, assim, de vez em nunca, que a gente sempre compra vinho. Então, ou seja, o nosso mercado é muito bom. E aqui, talho, que é o açougue, também aumentou bastante. E a carne de boi é uma carne mais cara. E como eu falei no outro vídeo, a gente não consome tanto carne de boi, a gente consome muito carne de porco, que é muito boa a carne de porco daqui, e o frango, mas a gente consome carne de boi, mas menos. E com a crise aumentou muito, menos ainda, tá? Mas a gente já acostumou, a gente já se adaptou, ninguém sofre nada, a gente come carne 5, 6 vezes por semana aqui em casa, só que não tanto de boi. Então, se você é mais carne bovina, a sua conta vai ser bem mais alta do que a nossa, tá? Porque pra você ter uma noção, é quase que o dobro do preço do que a gente paga no porco e no frango. Então, a nossa compra de talha aqui beira 90, 100 euros. Transporte, tanto de carro como transporte público. Bom, para quem tem carro você tem que pagar seguro obrigatório, só que também não adianta eu passar, porque o cálculo do seguro é de acordo com o tipo de veículo, com a data e todo aquele blá 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 que a gente já sabe. Então não adianta eu passar para você. Gasóleo, né? Tem diesel, gasóleo, cada um gasta de um jeito, então é um cálculo que não dá para passar. Às vezes você anda muito, anda pouco, mas você tem que lembrar que para carro você tem, né? Carro, seguro, gasóleo e portagem, porque aqui muitas cidades têm a portagem. O que é a portagem? Gente, esqueci como fala portagem. Vou lembrar, vou colocar aqui depois no vídeo. Ai, que loucura. A gente vai pegando as palavras e esquece mesmo. Eu esqueci. Gente, não lembro. Bom, aí você tem que pagar a portagem também. Outra coisa, Portugal não tem muitos lugares para você parar na rua, né? É um país pequeno. Então você tem que pagar muito estacionamento, que aqui é chamado de parking, tá? Normalmente eles são subterrâneos. Ou seja, você tem que pagar todas essas coisas. Lembrando que aqui em Cascais, quem é morador tem direito a 100 minutos grátis em estacionamentos pagos na rua. Inclusive, se você para na rua, você tem que pagar, tá? Cada ponto tem a maquininha, já filmei aqui para quem quiser ver mais sobre Cascais, tem vários vídeos. Aqui em Cascais não tem flanelinha, tá? Mas é estacionamento. Já Lisboa, que é maior, tá começando a ter as flanelinhas, coisa de 1 ano, 2 anos, começou a ter, que não tinha também não. Então, além disso, você tem que pagar as flanelinhas se você tá em Lisboa.
Aí o transporte público também é outra maravilha, que aqui na minha cidade o transporte público é de graça. O autocarro é ônibus. Muita gente no outro vídeo perguntou o que é autocarro. Bom, é ônibus. Então eu uso muito ônibus, tá? O meu marido trabalha de carro e eu uso muito ônibus. Eu só ando de ônibus aqui, de autocarro. E ele é gratuito, então eu não pago nada. Mas, gente, tem vários passes combinados. Tá? Tem passes que você também não paga nada, dependendo no que você se encaixa, você tem que analisar. Então, o que eu dou de dica para você? Ao invés de você pagar todo dia quando você faz esse passe por mês, tá? Tem passe família, tem várias coisas. Então, você vai pagar bem menos e você vai ter acesso ao transporte total. E quando você faz de Lisboa, é a região toda de Lisboa, tá? Não é só Lisboa. Então, a região de Lisboa pega Cascais, Sintra, inclusive o transporte de Lisboa pega tudo, autocarro, metro, comboio, o que vai lá no mar, esqueci o nome agora também, o eletro, ou seja, você tem acesso a todos esses gratuitos, então compensa às vezes você fazer. Lembrando também que para você ter essas exclusividades do cartão, para você pagar menos e tal, tudo precisa ser comprovado, tá? Com documentação. Inclusive, anualmente você tem que estar sempre levando os documentos para ser conferido para ver se você se encaixa nesses requisitos para pagar mais barato ou para não pagar nada. E crianças até 12 anos aqui também na região de Lisboa não paga nada. Não paga nada de nada também. Metrô, comboio, nada. Por exemplo, o Enzo ele não paga nada. Também tem que fazer a carteirinha dele e comprovar tudo certinho. Escola pública, ela é pública, ela não é paga. Inclusive eu tenho um vídeo sobre escola pública que tem mais de 28 mil visualizações. Vou deixar o link aqui para você, mas vamos voltar pro vídeo aqui sobre o custo de vida. Então, escola eu não pago nada. Porém, o almoço é pago, tá? Da escola. Lembrando que ele não é obrigatório. Se você quiser, você pode pegar seu filho, levar para almoçar. Eu acho que não compensa porque é muito barato. É R$ 1,46. Eu acho que vale a pena. E outra coisa que eu acho muito legal. O seu filho aprende a comer a comida de Portugal. O cardápio é bem diferente do Brasil. Ele aprende a tomar sopinha, né, de entrada. Aqui, pra você ter uma noção, o cardápio do meu filho tem pato, tem camarão, tem todos os tipos de carne que no Brasil não é muito consumida. Então, eu acho que vale a pena essa experiência para o seu filho e ele aprender o paladar de Portugal. Então, dá uma média de 30 euros por mês. O ano passado saiu um pouquinho mais caro, porque também a gente pagava o lanche, que era 50 cêntimos, também é muito barato. Mas o Enzo não comia. Isso aí também é opcional, tá? Se você quiser pagar, você paga, senão você pode enviar de casa. Mas é muito barato. Eu só tirei porque o Enzo ficava o dia inteiro sem comer. Aí eu falei, não, né, ele precisa comer, precisa se alimentar. E também lembrando que tem famílias que se enquadram em subsídio para pagar mais barato esse almoço. Não sei como que é feito o cálculo, se é feito por salário, se é feito por imposto de renda. Ainda falando sobre escolas, o cenário aqui em casa mudou do ano passado, né? Porque antes o Enzo estava no prézinho, então não tinha lista de material, agora ele está no primeiro ano. E os meus filhos foram para a faculdade. Então, o que mudou nesses valores? Bom, a lista de material é diferente do Brasil, tá? Ela é muito mais enxuta, não tem coisas besterol, sabe assim, que a gente vê absurdos na lista no Brasil, papel higiênico, essas coisas, não. É uma lista para o aluno mesmo, é pessoal. E pelo menos a lista do Enzo vem inclusive com as marcas que precisam ser compradas, que também você que escolhe, tá? Mas eles indicam. Bom, eu paguei 30 euros nessa lista. É esse o preço pro ano todo. Lembrando, gente, que os manuais são livros escolares. Lembrando que eles são gratuitos aqui em Portugal. Então você não paga. Então isso desde o ano passado eu não paguei. Hoje o Enzo tem livros fichas. O que são livros fichas? São livros de atividades. Por quê? Porque ele vai rasurar. Depois, se vocês quiserem saber melhor sobre isso, também tem nesse meu vídeo de escola, não vou entrar muito a fundo. Mas eu tive que comprar esses livros fichas. Então isso foi uma média de 7, 8 euros, eu comprei acho que 3 ou 4, tá? Se não me engano foi isso. Já os meus filhos mais velhos, o livro universitário não é de graça. Mas na faculdade, por exemplo, a faculdade de Lisboa, os próprios autores são os professores. Então se você faz um cadastro na biblioteca, ganha uma carteirinha, você também consegue pagar esse livro mais barato, tá? Do que na livraria. Então a média que a gente paga nos livros da universidade
é 15, 20 euros. Já na livraria, às vezes você paga 80, 90 euros. Então, outra dica que eu dou, faz o cadastro na biblioteca e compra mais barato. E outra coisa, se você tem filho acima de 18 anos, você vai pagar um seguro obrigatório para a escola. Acima de 18, abaixo de 18 não, já é automático, você não paga nada. Mas com 18 anos você precisa pagar. Na época eu pagava para eles R$ 9,99, 10 euros, tá? Para cada um. E na faculdade você também precisa pagar. Na faculdade você precisa pagar a matrícula, sim. Precisa pagar seguro e mais algumas taxas. A taxa do Felipe foi 100 e alguma coisa. A da Pietra foi 70 e alguma coisa, tá? Então, quem tiver filhos na faculdade também tem esses gastos. Lembrando que a faculdade deles é pública, mas aqui a faculdade pública você paga, tá? A média que é pago da faculdade de cada um é 60, 70 euros ao mês. Isso porque nós já somos residentes legais, tá? Para você conseguir esse benefício, você tem que ser residente legal pelo menos 2 anos. Agora, se você não é, você vai pagar, gente, 90% a mais. Por exemplo, a faculdade deles eu acho que é 700 euros ao ano. E você paga, você pode escolher em 6 vezes, 10 vezes, 3 meses. Ou seja, você que escolhe como você paga, à vista, mas não cai o preço, tá? É esse valor. Agora, se você não é legal, se você não tem 2 anos, vai ser 6 mil, 7 mil. Ou seja, sobe muito, muito. O ginásio aqui também, por pessoa, é 30 euros. Aquelas academias estilo Smart Fit, que tem os aparelhos, tem personal, tem aula de dança. Mas personal você tem que pagar à parte. Aqui também nós pagamos o contabilista, gente. Contabilista, para quem não sabe, é contador no Brasil. O contabilista nosso, que faz o nosso imposto de renda também de Portugal, tá? Não tô falando nada de contas do Brasil, tô falando de custo de vida de Portugal, porque no outro vídeo também me perguntaram, é Brasil ou Portugal? Não, é tudo referente a Portugal. É 30 euros por pessoa. Saúde, nós não temos plano de saúde, não temos a intenção por enquanto para fazer e nós já usamos o sistema público de saúde já faz muitos anos. Eu sei que também tá dando esse boom aí, né, de saúde tá ruim, não tem médico de família, você chega nos hospitais estão lotados, tá um caos mesmo, principalmente a nível Portugal, que tudo sempre foi muito organizado, né, porque se a gente escuta isso no Brasil, a gente já tá até acostumado, então assusta. Porém, gente, uma coisa que eu preciso explicar. Nós já moramos há anos aqui, então eu já tenho meu centro de saúde, eu tenho meu médico de família e eu tenho o número de utente. Então eu acho que isso facilita muito, tá? E eu moro numa cidade que o sistema de saúde, ele é bom. Claro que ele é público. Você vai no hospital público, gente, ele tá lotado, igual todos os lugares do mundo. Só que no Brasil é o que eu falo. Quando eu ia no particular, quando eu pagava o plano de saúde, a minha consulta demorava meses, eu esperava meu médico 3, 4 horas, gente, era loucura mesmo. Aqui não, aqui eu já acho que consultas é mais organizada. Por exemplo, eu faço consulta na família inteira com meu médico de família de 6 em 6 meses. Todos os exames que ele pediu pra mim, eu já fiz mamografia, colonoscopia, tudo que você pode imaginar, ecocardiograma, eu não paguei nada, nada, nada. Pra falar que não, o eletrocardiograma eu paguei acho que 5 euros. Fiz exame de sangue, minha filha vai em nutricionista, porque quando você é indicada pelo médico, você não paga um médico especialista, tá? Por exemplo, eu ganhei sessões de fisioterapia porque eu tava com problema na coluna, eu fiz, não sei se é o nome, radiografia, que eu precisava fazer fisioterapia, então eu fui indicada, eu não paguei nada. Inclusive, os remédios que o médico paga, se ele não tem pra te dar na hora, você paga um preço mais barato também. Outra coisa, eu fui na emergência esses dias atrás, eu tava com uma dor de refluxo muito violenta, que parecia que era uma dor no coração. Eu liguei no SNS e aí eu fui referenciada. O que significa que você é referenciada? Que você pode ir na emergência e não paga nada, você mostra, né, essa guia e você não paga nada, porque aqui você paga também uma taxa moderadora quando você é morador, que é um valor mais barato, mas mesmo assim você precisa pagar. Então, como eles viram que eu realmente estava mal, eu fui referenciada e eu não paguei taxa nenhuma. Outra coisa, o Enzo quebrou na escolinha a clavícula. Também não pagamos nada, ele foi consultado de 15 em 15 dias, eu fui 6 vezes no hospital, fizemos todos os exames, então não pagamos nada. Então, eu sei que tá um caos na saúde, eu sei que muita gente fala que a saúde não presta em Portugal, aquilo, mas gente, eu tenho que falar o cenário que acontece na minha família.
Então, para nós é muito bom. O meu marido toma remédio todos os dias, ele tem pressão alta, então ele tá sempre sendo assistido. Então, a dica que eu dou para você é, porque eu sei que tem muita gente que tem medo e escuta falar isso, né? Vem com os traumas do Brasil. O que é a dica que eu dou para você? Antes de você vir para cá, faz um check-up, tá? Passa por todos os médicos, dentista, faz todas as avaliações. Se você tem alguma coisa, traz os exames, porque você tem que lembrar que você vai chegar aqui, até você ter o seu número de utente, até você ter seu médico de família, às vezes você nem vai ter. Às vezes você não vai ter centro de saúde. Número de utente você vai ter, mas médico de família e centro de saúde pode ser que não. Então vai demorar, então pode ser que demore uma consulta. Claro que você pode fazer consulta de emergência, você pode usar o PB4, inclusive eu tenho um vídeo sobre o PB4 aqui, e sobre o seguro viagem. Vou deixar o link para vocês assistirem também, para tirar mais essas dúvidas. Também não vou entrar a fundo. Mas você, claro que você tem acesso, você não vai ficar desassistida. Mas você vai pagar ou você vai esperar demais. Dica que eu dou: testa como que é a saúde do lugar que você vai morar. Se você vê que realmente precisa, faz um plano de saúde. Se não, igual eu, nós não fazemos. Mais de anos que a gente tá aqui e a gente não tem intenção de fazer. Agora, se você tem uma doença crônica, uma doença aguda, né, alguma coisa que você fala assim, não, se você assistir, eu já sou mais velho, você vai receber onde se encaixar e sim você faz o plano de saúde. Mas eu te dou uma dica, testa antes pra ver. Farmácia, aqui a gente também não gasta muito, porque como eu disse pra vocês, às vezes a gente vai no médico e o próprio médico, se ele tem o remédio, ele dá pra nós. Tem o remédio do meu marido, mas como a gente tem a guia, a gente paga um pouco mais barato. Então, normalmente, que a gente compra remédio pra gripe, um remédio pra dor, papapá. Quando eu vim do Brasil, gente, eu fiz uma farmacinha com remédios básicos, tá? Eu acho importante você fazer também. Também tem um outro vídeo falando sobre isso. Remédio a gente não paga muito caro, não é um absurdo de preço. Tem gente que me pergunta, é difícil comprar na farmácia? Não, gente, remédios é como no Brasil. Remédios normais você tem livre acesso. O que você não tem é antibiótico, remédio tarja preta, essas coisas mais sérias, né? Como em todos os lugares do mundo. Mas o resto é tudo tranquilo, não tenha medo. Então a gente não gasta muito. O que a gente compra muito em farmácia, além desses remédios que eu falei, a gente compra assim, protetor solar de marca boa, que é um pouco mais caro. A gente vai comprando nas promoções, enfim. Então a média que a gente gasta é 30 euros. Tem mês que a gente não gasta nem isso, mas é essa média. Agora os extras, né? Porque tem os saldos, às vezes você quer sair para um restaurante, num shopping, às vezes tem shows, né? Roupa também. No início a gente se empolga mais, a gente quer comprar muito, né? Porque a gente vê os saldos, vê preço bom. E depois você já tá um tempo aqui, você começa a falar assim, não, calma, sempre vai ter saldos. A nossa família também diminuiu bem com essa crise. Aqui também, pra quem não sabe, gente, as coisas são tudo à vista, você não divide as coisas. Então, ou você tem ou você não tem. Mas eu acho um cálculo bom pra você que sai bastante, que gosta, né, de ter uma vida mais noturna, ir pra restaurante, ir pra balada, viajar, pegar o carro e ir pra estrada. Eu acho que é um gasto bom para duas pessoas, dá 200, 250 euros, tá? Não é o que minha família gasta, ainda mais agora com esse cenário, mas eu acho sim que é um cálculo bom. Ou seja, gente, se você pegar e calcular, e você tá vendo que nós não somos uma família de luxos, nem nada, e eu nem coloquei o arrendamento, não coloquei sobre o carro, então você vê que a gente gasta bem mais que um salário mínimo, tá? Vou deixar aqui o salário mínimo para vocês verem e depois vocês fazem os cálculos. Se você me perguntar, vale a pena vir para cá? Se você vier com toda a estrutura, com contas pagas um ano, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso para você se organizar, para você se planejar, eu acho que vale sim. Agora, se for para você vir na loucura, não, lá eu consigo emprego, eu vou sem documentação, eu vou sem casa, não faça isso. Se a pessoa tá vindo para cá para trabalhar e receber um salário mínimo, pensa melhor, tá? Vai trabalhar eu e minha mulher. Pensa melhor. Isso é para você se organizar, né? Você saber, você chegar aqui e falar, nossa, que loucura, né? Não, o cenário é esse, tá? E para nós, por que compensa ainda morar aqui? Por mais que, igual meu marido, tá, sabe assim, de tanto trabalhar, compensa por quê? Nós temos as escolas, que são maravilhosas, a universidade é maravilhosa, temos segurança, e isso pra mim, qualidade de vida, você sai na rua tranquilos, meus filhos saem na rua tranquilos, voltam de madrugada de autocarro, eu não preciso ter carro, eu não preciso ter luxos, que no Brasil eu teria que ter. Meu apartamento, gente, não tem muro, não tem porteiro.
Eu no Brasil não iria conseguir morar assim. Eu no Brasil não iria conseguir não ter um carro na porta para fazer todas as necessidades que eu preciso, né, para me levar. Então assim, para mim isso compensa, tá? Então tem que ver para você o que compensa, né? Cada família pensa de jeito, cada um busca uma coisa. Se for para você buscar dinheiro e enriquecer, eu acho que não é o país. Tá? Agora, se você quer essa outra coisa que foi o que minha família buscou, eu acho que vale a pena você tentar assim com estrutura. E aí eu vou pedir para você que já mora aqui, né, para você também contar os seus gastos, que é bom para quem tá vindo do Brasil ter essa referência, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais, quando eu vim para cá, não tinha muitas pessoas que falavam sobre Portugal, no YouTube, no Instagram, não tinha ninguém. Então assim, eu falava, meu Deus, como que será que são os cálculos, né? Eu ficava preocupada. Então hoje a gente tem várias pessoas com várias situações. Então, se você puder deixar aqui para ajudar essas pessoas, acho que é legal. Eu vou pedir para você, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você se identificou com alguma coisa, se você conhece quem tá querendo mudar para Portugal, compartilha, curte, comenta para chegar para essas pessoas esse vídeo. E isso também ajuda muito no crescimento do meu canal e mostrar se eu tô no caminho certo do canal. Afinal, eu faço ele para vocês. Para quem ficou comigo até agora, meu muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos!